Depois dessa conversa super importante, das duas últimas conversas muito importantes sobre as questões de gênero, agora a gente vai falar de um assunto que é muito querido por quem trabalha com dados e tecnologia, que é a inteligência artificial. É uma ferramenta muito importante para processar e analisar dados e gerar conhecimento. E o nosso próximo painel é democratizando a inteligência artificial para análise de dados avançados, com o Luiz Santos e mediação do Alexandro Brum. O Luiz é engenheiro aeroespacial pela Universidade Federal do ABC, especialista em ciência de dados pelo ITA e mestrando em engenharia da computação pela USP. Ele é Lead Data Scientist na H2O e trabalhou na Bloomberg com dados econômicos para a América Latina, no Itaú com modelos de prevenção à lavagem de dinheiro, e na Brasil Prev ele liderou diversas iniciativas de ciência de dados e analytics. Já o Alexandro tem MBA em análise de inteligência de negócio, é especialista em análise preditiva de negócio e pós-graduado em EAD em novas tecnologias e graduado em gestão de TI pela PUC Paraná. Ele também é diretor executivo da Quietech e tem certificado como Project Management Professional e nas práticas de ITIL e processos do COBIT. Sejam bem-vindos, rapazes. Bom dia, obrigado pela recepção. Como vocês já bem apresentaram, eu sou o CEO da Quietech. Quietech é uma empresa especialista em projetos de análise de dados, com matriz em Curitiba e sede também em Florianópolis, algo que já não faz mais tanta diferença, porque nós estamos remotamente aí no Brasil, Europa e Estados Unidos. Eu quero agradecer o convite, parabenizar pela excelente organização do evento, feita pelo Code for Curitiba e o Open Knowledge, e dizer que por mais um ano nós nos sentimos aí na obrigação cívica de apoiar e patrocinar este evento, que é uma celebração desse movimento em prol da transparência, a conscientização da sociedade para o acesso e o uso dos dados abertos. Mas para o bom uso dos dados abertos, é preciso que a sociedade, governo e as empresas tenham recursos e ferramental adequado aí para minerar os dados e analisá-los, né? E, embora o conhecimento técnico seja algo extremamente valioso e difícil de conquistar, atualmente já não é mais tão difícil, pois a evolução das tecnologias já facilita o emprego de técnicas avançadas aí para transformar o dado em informação valiosa. E hoje nós convidamos aí um dos nossos parceiros tecnológicos, que é a H2O, representada pelo cientista de dados Luiz Santos, para explicar como essa evolução possibilita que a inteligência artificial, o AutoML e o Deep Learning estão acessíveis aos profissionais de análise de dados. Luiz, muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco, e aí eu peço que agora você nos conte um pouco mais aí como a H2O vem democratizando o uso da inteligência artificial. Maravilha, Alexandro. Muito obrigado pelo convite, tanto seu quanto do pessoal aqui do Open Data Day. Esse tipo de iniciativa é extremamente necessária, né, ainda mais num país como o nosso, e em que o ativismo, né, tecnológico pode dar resultados gigantescos aí, né, na qualidade do serviço público, na prestação de contas para a população e em vários outros contextos. Eu hoje, né, trabalho na H2O.ai, que para quem é da área de ciência de dados, certamente vai conhecer, tá? Nós somos uma startup, já com mais de 10 anos de vida, focada em machine learning, tá? E muito reconhecida por isso, né? Também nesse contexto aqui de dados abertos e de tecnologias abertas, nós somos extremamente reconhecidos por isso, né? A nossa biblioteca H2O, que eu já importei ela aqui nesse código, ela é, né, muito utilizada pelos cientistas de dados para a construção de modelos distribuídos, né, modelos de... Quando você está falando de Big Data, né, você precisa construir modelos em várias máquinas, modelos com um cluster de máquinas. Então, essa biblioteca auxilia muito o cientista de dados nessa utilização, tá? E o que eu pretendo mostrar aqui hoje para vocês é a aplicação disso num dataset bem simples, mas também um dataset, né, aberto, e depois também vou mostrar algumas outras coisas que a gente aqui da H2O tem feito e que podem ser utilizadas agora por todos vocês, tá? Por quem
quem quiser. E eu tô de olho aqui no chat privado e coisas assim, então se vocês tiverem perguntas e qualquer coisa, podem falar que de algum modo eu vou acabar descobrindo e respondo o mais rápido possível, tá? Tá todo mundo conseguindo ler a minha tela? Tá visível ou seria legal aumentar um pouquinho a fonte? Aliás, deixa eu diminuir aqui, porque aí fica maior para vocês. Pronto. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou utilizando um dataset de microdados do Enem. E aí, né, nesse contexto aqui de dados abertos, todas essas informações que os governos disponibilizam através de microdados são muito relevantes no estudo de determinadas políticas públicas, né, e no entendimento das dinâmicas que regem alguns processos. Então, no caso aqui, analisando os microdados do Enem, a gente tem dados socioeconômicos dos nossos estudantes, tem dados demográficos desses estudantes. Então, né, ali quando o estudante se inscreve no Enem, ele responde uma série de perguntas quanto à capacidade econômica da família dele, quantas geladeiras tem em casa, quantas TVs, tem algumas, né, perguntas bem gerais nesse sentido. Tem também, né, a informação demográfica, então em qual município esse aluno mora, se ele estuda também em escola pública ou privada, se é uma escola estadual, municipal. Vou ter, é claro, né, o sexo, estado civil, coisas assim desse indivíduo, e tenho também as notas, né, desses indivíduos. Então, esse tipo de informação, né, nos permite testar várias hipóteses quanto à eficiência, né, eficácia de políticas públicas para a educação, ou, né, analisando isso ano a ano, quanto à evolução né, da disponibilidade de educação para determinados públicos. Tá bom? Então, aqui está o dataset já carregado, né? Eu estou utilizando tudo isso aqui em Python, e Pandas é uma biblioteca bem comum, né, para análise de dados, tá? Então tenho aqui, como eu já falei, né, residência, idade, cor, raça. Então aqui a gente já pode também pensar em analisar, né, aspectos de políticas públicas de acesso à universidade também, e talvez como antes disso a gente não está tendo um olhar muito eficiente quanto a esse tipo de situação, né? E aqui mais para o fim, a gente tem essas questões, né? Essa aqui é zero alguma coisa, que são aquelas questões que eu mencionei de quantas geladeiras tem na sua casa, ou até que idade seu pai, sua mãe, né, até qual nível educacional seu pai ou sua mãe atingiu, e coisas assim. Então, você consegue ter uma visão bem interessante aqui da nossa coorte de alunos, de estudantes fazendo o Enem, tá? Eu estou trabalhando aqui com um dataset reduzido, tá? Então eu peguei 5% da base completa, porque, né, que vale mais como um gostinho do que é possível ser feito, tá bom? Depois disso, eu peguei as colunas aqui que falam das notas dos alunos no Enem. Então tenho aqui, ó, nota de ciências naturais, nota de ciências humanas, linguagens e códigos, que seria, né, português, inglês e literatura, e nota de matemática aqui, tá? E por último, a nota de redação. Eu retirei a nota de redação porque ela tem uma flutuação um pouquinho maior, tá? Mas aí eu peguei, somei essas outras 4 notas e dividi por 4 para ter a nota final do aluno, a nota ponderada desse aluno. Criei uma coluna a mais aqui, tá bom? E estou mostrando aqui o resultado disso. Depois também eu identifiquei aqui quais alunos faltaram em algum dos dias do Enem, tá? Então, aqui a gente teve cerca de 1/3 dos alunos, né, esses 45 mil aqui, 1/3 dos alunos faltando em um dia ou 2 dias do Enem. E
no fim, eu uso tudo isso para filtrar a minha base. Tá? Não vou analisar todo mundo, né? Vou analisar só quem fez, de fato, os 2 dias. É claro que tem impactos, né? Se a gente está tentando estudar impactos socioeconômicos na prova do Enem, talvez o próprio acesso desse aluno ao local da prova já tem uma relação aí, né? Mas nesse caso aqui, como é só um exemplo, a gente retirou isso, tá? E já ficamos com uma base um pouquinho menor. Aí, além disso, aqui a gente já começa a pensar em problemas relacionados com machine learning, com aprendizado de máquina. Porque o que a gente vai tentar fazer aqui, tá? Eu vou tentar criar um modelo para prever a nota do aluno. Se o modelo for muito bom em prever a nota do aluno, significa que as variáveis que eu tenho são boas para prever a nota do aluno. Né? As variáveis que eu tenho têm muito impacto na nota final do aluno. Agora, se o meu modelo for horrível, significa que o indivíduo, né, tem mais... As variabilidades entre os alunos individualmente vão ser mais relevantes na nota final desse aluno. Então, se a gente está tentando analisar um aspecto socioeconômico aqui que impacte nas notas dos nossos alunos, o modelo, né, teoricamente, deveria ter um resultado razoavelmente bom, né, deveria explicar uma parte dessas notas. Então, e aí a gente pode começar a imaginar quais variáveis vão ter esse impacto e coisas do tipo, tá bom? Então, para fazer, né, para poder construir esse modelo, existe um processo prévio aí de tratamento dos dados, né? Eu já fiz alguma parte de tratamento ali em cima, vocês viram, e agora eu vou fazer uma parte além disso. Por quê? Porque eu tenho aqui diversas variáveis numéricas, né? Por exemplo, aqui a idade do indivíduo, eu tenho aqui, cadê? Tipo, nacionalidade, eu tenho algumas variáveis aqui que são mais ou menos numéricas, tá? Mas eu tenho muitas variáveis categóricas também. Então, município, código do município, de residência do aluno. O Brasil tem 5.600 cidades. Então, eu vou ter aqui algo próximo, né? Não necessariamente 5.600, mas vou ter, sei lá, 4.800 cidades únicas aqui nessa coluna. A mesma coisa aqui, no nome do município. Residência. Vou ter aqui, né, diversos valores possíveis. Código da UF, da unidade, né, do estado. Eu vou ter aqui 27 códigos possíveis. Número de inscrição. Aí eu vou ter 1 para 1, né? Cada aluno vai ter um número de inscrição diferente. E ter esse tipo de variável, que a gente chama de variáveis com alta cardinalidade, é ruim para o modelo. Tá? Por exemplo, né, o caso aqui do município. Eu vou quebrar a minha base demais. A ideia é mais ou menos essa, tá? Cada município vai ter muito pouca informação. Então eu preciso de algo mais informativo, tá? Então, por isso, eu vou começar um trabalho aqui de analisar essas variáveis categóricas e retirar elas, se for o caso. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é, primeiro, identificar todas as variáveis categóricas. Então, eu peguei aqui todas as variáveis do tipo objeto, que elas não são números, tá? E peguei todas as variáveis que começam com o texto CO, porque aqui no dicionário de dados do Enem, tudo que começa com CO é um código. Então, apesar disso aqui estar como um número aqui, isso não é bem um número, né? Eu não posso dizer que a cidade de Canela, que tem o código aqui, 4.304.000, isso aqui não é o dobro da cidade de Caridade, que tem 2 milhões e alguma coisa, né? Isso aqui não é um número, eu não posso somar, subtrair, etc., esses números. Isso é um código, é um carimbo ali, tá bom? Então, o que a gente tem aqui é essa identificação também. E aí eu pego todas essas minhas colunas. Aí agora, dentro dessas minhas colunas, eu vou fazer aquela análise que eu citei antes, que é de retirar os dados com alta cardinalidade. Então eu venho aqui e faço esse ponto describe, tá? O que ele me diz aqui? Ele faz uma descrição dos dados. Ou seja, ó, UF residência, estado.
eu tenho 27 valores únicos, tá? Então, né, são 27 estados, beleza. Sexo, eu tenho 2 valores únicos, que tem no relatório ali do Enem. Agora, município, residência, eu tenho 4.800 valores únicos. Então, tem um balanço aqui, né? Eu vou, em alguns casos, acima de um determinado número, né? Acima de muitos valores únicos, eu vou acabar retirando, tá? Eu vou retirar essa coluna, que é o que eu faço aqui embaixo. Então, as colunas que tem mais de 50 valores únicos, como é o caso aqui de número de inscrição, município, residência, eu retiro para simplificar a minha análise e para utilizar de uma melhor forma esses meus dados, tá bom? Aí, seguindo aqui, né, refiz o data frame justamente para essa análise, e aqui a gente começa o machine learning, tá? Eu carrego a nossa biblioteca H2O, e aqui, né, nesse caso, como eu fiz um ponto init vazio, ele está rodando o H2O na minha máquina. Se eu tivesse acesso, né, a um cluster com várias máquinas para rodar esse modelo, eu poderia colocar o endereço desse cluster aqui, tá? E aí, eu estou programando aqui na minha máquina local, mas todo o processamento pesado que é necessário para isso vai estar sendo feito nesse cluster externo, tá? Nesse cluster muito mais poderoso. Em seguida, aqui eu separo meus dados em treino e teste, tá? Faço 20% aqui. Mando esses meus dados, que é os 2 DFs, para o H2O. Então, né, nesse caso aqui, ele está mandando para dentro dessa mesma máquina, tá? Mas se fosse um cluster, né, ele estaria enviando esses dados para o meu cluster. Eu identifico aqui quais são as minhas colunas, né? Então, o X aqui são todas as minhas colunas, exceto o meu Y, que é quem que eu quero prever, tá? Então, eu quero prever as minhas notas, a média das notas dos meus alunos, então eu retiro isso do X, né? Aliás, vale outro ponto, né, que eu acho que eu passei rápido lá em cima, eu retirei as colunas de notas originais também, tá? Porque senão fica muito fácil, né? Sei lá, eu tenho ali uma coluna com a nota do aluno em matemática, outra em linguagens, outra em ciências naturais. Para o modelo, então, vai ser muito fácil só olhar essas colunas, tirar a média, né, e descobrir qual seria a média do aluno. Então, eu retiro isso também, tá bom? Aqui, eu faço, nas colunas de categóricas que sobraram, eu identifico elas como categóricas, tá? Como fatores, porque... E aí, aqui eu acho que vale um ponto. Uma coluna numérica, ela é um número, né? Ela é algo que a maior parte dos algoritmos que a gente utiliza em machine learning já vai ser adequada para utilizar. Então, os algoritmos já estão esperando atributos numéricos, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma regressão linear, eu estou esperando números ali, tá? Agora, se ela é uma variável categórica, eu preciso fazer algum tipo de tratamento. E aí, aqui a nossa biblioteca, o H2O, ela vai fazer alguns tratamentos para isso, tá? Mas para acontecer isso, eu preciso identificar a coluna da maneira correta. Eu preciso falar que ela é um fator, né? Nesse caso aqui. Então é aquilo. Por exemplo, né? Vamos supor que eu tô falando aqui da variável do estado civil do meu aluno. Então vai ter ali casado, solteiro, viúvo. Vamos dizer assim, três valores distintos, tá? Vão ser mais, mas vamos supor que são 3 valores. Eu não posso simplesmente transformar isso num número. Falar que solteiro é 0, casado é 1, viúvo é 2. Por quê? Porque o fato de ser viúvo não é 2 vezes melhor do que o fato de ser casado. Sabe? Não existe uma relação numérica de fato. Eu preciso transformar isso de algum modo mais palatável. Eu posso fazer isso por o que se chama de one-hot encoding ou dummização, que é quebrar essa informação em 2 colunas. Então eu vou ter ali uma coluna de solteiro, uma de casado, e aí vai ter 0 ou 1. Aí beleza,
É ligado, desligado, é algo binário. Tudo bem. Ou eu posso, né, fazer um target encoding, que são já transformações mais avançadas. Tá? O que a biblioteca H2O vai fazer é justamente isso. Tá? Ela vai decidir qual que é a melhor transformação. A gente vai aplicar ou one-hot encoding ou target encoding nos nossos dados. Tá? E o que eu faço aqui é justamente, depois de analisar tudo isso, eu faço um ponto describe, que ele me dá essa visualização. Tá? Então, vou passar aqui bem rapidinho sobre... Acabou de passar uma mensagem aqui, falando que vale explicar o porquê é bom retirar variáveis de alta cardinalidade. Esse é um problema que é conhecido, né, como a maldição da dimensionalidade. Conforme você aumenta a dimensionalidade no seu problema, mais fácil ele se torna de responder, só que não de uma maneira boa, de uma maneira inútil. Então, por exemplo, vamos pegar o caso ali da cidade de residência do indivíduo. Né? Eu tinha 4.800 cidades possíveis. Se eu utilizar essa informação, se eu quebrar isso, né, deixar essa informação no meu modelo, eu vou adicionar, se eu fizer um one-hot encoding, que é a maneira mais simples de tratar informações categóricas, eu vou adicionar 4.800 colunas no meu problema. E vão ser 4.800 colunas com pouquíssima informação. Vão ser 4.800 colunas que, para cada aluno, elas vão estar 4.799 delas vão estar como 0 e uma vai estar com 1. Aí no outro, eu vou ter também 4.799 como 0 e a outra como 1. Porque o aluno sempre mora em uma só cidade. Né? Na minha base aqui, eu só tenho uma cidade para cada aluno. Então eu tenho muitas colunas e pouca informação. Eu tô deixando a vida do meu modelo muito difícil. Né? Ele vai ter que aprender alguma coisa com muitas colunas inúteis. Tá? Então, retirar isso, né, muitas vezes a gente pensa aqui, beleza, quanto mais informação, melhor. Quanto mais informação, melhores vão ser os meus resultados. Não necessariamente. Tá? Eu preciso ter esse feeling, esse conhecimento para saber o que deixar e o que retirar. E aí, é claro, né, aqui eu fiz a maneira mais simples de lidar com esse problema. Eu só retirei essas colunas. Mas eu poderia, por exemplo, pegar essas mesmas colunas, né, deixar essa informação, só que tratar ela de algum jeito, né? Então, poderia, talvez, identificar se a cidade é capital, interior, ou região metropolitana, interior. Então eu começo a pegar aquela informação que ela não está tão legal para trabalhar e transformar ela em algo mais útil. Tá? Então talvez pegar ali informações do IBGE também, outra fonte de informações maravilhosa ali para quem tá dentro aí de dados abertos e utiliza no dia a dia. Né? O IBGE é maravilhoso para tudo isso. Então eu posso pegar talvez a micro-região onde está aquela cidade, e aí eu reduzo um estado que tem 600 cidades para 5 micro-regiões. Beleza, já ficou algo mais útil, né? algo mais palatável. Tá? Então é sempre esse o caminho aqui que a gente pode tentar fazer. Tá bom? Aí eu vou, em seguida aqui, vou mostrar duas maneiras aqui, rapidinho de rodar modelos no H2O, tá? Eu tenho a primeira aqui, que é com o H2O AutoML. Esse AutoML, ele vai... Putz, eu não sei qual que é o melhor modelo para colocar ali, não sei quais são os parâmetros desse modelo, quero que ele teste para mim. Então eu venho aqui, importo o H2O AutoML, Automated Machine Learning, tá? Configuro aqui, então, né, criei uma instância dele, coloco aqui quantos segundos eu quero que ele rode, tá? E dou os meus dados aqui. Então, training frame, por aí vai, tá? E ele vai executar, vai testar vários modelos, testar vários hiperparâmetros e te dar o melhor resultado no fim das contas, tá? Eu não vou rodar isso aqui porque só com 30 segundos ou 60 segundos
não vai ser o suficiente para ter um modelo, tá? Então, isso aqui vai vir vazio. E aí, como alternativa, né, eu vou rodar aqui um modelo linear, tá? É um GLM, Generalized Linear Model, tá bom? E esse modelo, sim, ele vai rodar rapidinho, porque, né, eu vou treinar um modelo só, eu não estou comparando vários, tá bom? Então, vim aqui, coloquei os meus parâmetros, ó, x, y, H2O train, e tenho aqui já alguns, treinei, ele treina muito rápido, tá? E já tenho aqui alguns resultados. Então tenho aqui os coeficientes. Lembra o que eu falei lá atrás de one-hot encoding, de colocar informações em colunas? Ó, cada textinho desse aqui é uma coluna que o modelo viu. Mas, pô, eu não tinha essa coluna, o F nascimento AC, o F nascimento AL. Isso foi algo que o H2O criou. Ele pegou aquela coluna de UF Nascimento, que tinha 27 valores possíveis, né, 27 estados da federação, e criou 27 colunas, né, na verdade 26 por uma questão de representação linear dessas variáveis, mas não vem ao caso. Tá? Mas ele criou uma coluna para cada estado, e aí ele fez aquilo lá, de colocar 0 para todos os estados em que o aluno não está, né, o aluno não mora, não nasceu, e 1 para a coluna correta. Nesse caso aqui, como são 27 colunas, até vai, tá? Ainda está um pouquinho demais, mas tudo bem. Agora, naquele outro caso das cidades, eu teria 4.800 cidades. Então, já é muita coisa, tá bom? E aqui a gente, né, vê todos os coeficientes, e aqui a gente começa a poder gerar hipóteses em cima disso, né? Então, por exemplo, alunos que estão, né, ou nasceram em um determinado estado têm notas menores. Aqui, ó, o Ceará, por exemplo, que é conhecido, né, por ter feito políticas públicas para a educação muito fortes. Tá? Aqui, ó, você vê que ele tem o coeficiente para pessoas que estão, né, que nasceram e muito provavelmente moram no Ceará, é maior do que do resto do Nordeste, por exemplo, de outros estados, né, do Nordeste ou do Norte. Aqui. Então tem algum impacto nisso, tá? Tem algum impacto positivo na nota do aluno, tá bom? Claro, isso não, né, você vai ter coeficientes com valores muito maiores, então material específico aqui, vai ter outros, né, outros coeficientes aqui, mas você já pode começar a fazer algumas análises, tá bom? E aqui eu trago né, também, uma vez que o modelo está pronto, você pode vir aqui, GLM, ponto, e aí eu tenho vários resultados possíveis, tá? Desse modelo. Então vou ter plots, vou ter várias outras coisas que vão te dar mais visibilidade a respeito dos nossos resultados, tá bom? Então tenho aqui a magnitude dos nossos coeficientes, aqui não dá para ler muito bem, né? Mas é a dependência administrativa, está sendo o valor com maior impacto positivo, tá? Então você pode começar a fazer esse tipo de análise, tá certo? Luiz, eu acho que meu tempo está estourando, né? Como a gente está com o tempo encerrando, a Nicole acho que vai fazer a transição, mas para a gente só deixar bem claro, esta é uma solução open source, né, que nasceu de uma motivação pessoal aí do fundador da H2O para minerar pesquisas científicas aí no combate ao câncer, certo? Mas para empresas, governo, o que mais a H2O pode oferecer? Quer dizer, ela tem realmente outras plataformas também mais visuais, formas mais práticas e também de escalar na própria cloud também esses modelos, né? Exatamente. É o que eu estou compartilhando agora. Eu não sei se vocês estão vendo. Não sei quem é que libera isso. Então, a gente tem... eu acho que tem alguém aqui do backstage tem que liberar o compartilhamento. Acho que aí, perfeito. Então, aqui eu estou mostrando para vocês e todo mundo pode acessar isso, tá? O link é cloud.h2o.ai, tá?
e criar uma conta e fazer um trial. E aqui no cloud.h2o.ai, você pode utilizar a nossa plataforma de AutoML para empresas, que é muito mais simples de utilizar, ela é toda visual e ela tem algumas coisas um pouquinho mais avançadas, tá? E além disso, você vai ter acesso a vários aplicativos. E esses aplicativos, uma coisa legal é que eles também são de código aberto. Eles são produzidos com a nossa biblioteca H2O Wave, tá? Eu vou até também mandar o link aqui, e aí se os organizadores puderem compartilhar, também eu agradeço, tá? O H2O Wave é uma biblioteca para você construir dashboards, construir aplicações, tá? Rapazes, vamos encerrar? Porque a gente tem sim. uma agenda apertada, hoje é regime de maratona, o assunto é super interessante. Foi muito legal ver a ferramenta trabalhando ao vivo, em tempo real, é muito mais interessante, é muito mais legal. Só que hoje, o dia corrido, a gente está numa maratona. Muito obrigada pela participação de vocês e por todo esse conteúdo e por todos os links que vocês disponibilizaram. E agora a gente vai entrar com o comercial da H2O? É isso mesmo, produção? A H2O é uma empresa que tem como missão democratizar o uso da inteligência artificial. Na América Latina, nós temos presença há 2 anos e nos últimos 2 anos conquistamos mais de 30 clientes. Como a gente ajuda? A gente é uma empresa que oferece uma plataforma para auxiliar os cientistas de dados a serem mais produtivos, mas também para auxiliar o negócio a resolver problemas através de machine learning. Quem compra da gente? Toda empresa. Quem tem comprado da gente? Empresas de segmento financeiro, de energia, agribusiness, seguros, que precisam utilizar a nossa plataforma para resolver problemas de fraude, de segurança, cyberataque. Então, é muito difícil você simplesmente rotular o que nós fazemos, mas imagine o seguinte, se você tem um problema complexo que pode ser resolvido com machine learning, nós somos a empresa ideal para buscar esse tipo de solução. Qual é o grande desafio hoje? Eu tenho informação, eu tenho dados, mas dados não quer dizer informação. O que a gente provê é modelos estatísticos e a gente provê uma plataforma que você pode gerar milhares e milhares de modelos estatísticos em 1 segundo e recomendar este modelo para que as empresas possam pegar esta informação e tirar melhor proveito dos negócios que elas estão querendo resolver hoje. Uma coisa que eu tento praticar todo dia é empatia e entender como um CDO vai utilizar soluções da H2O ou qualquer outra. Trabalhar com tecnologia é muito difícil. O processo de escolha de tecnologia ele não é fácil, porque você tem muitas opções e é difícil você tomar uma escolha. O que a gente tem percebido em clientes que adotam a solução da H2O é que o retorno sobre investimento ele é extremamente mensurável e fácil. Se você não conheceu ainda, nos procure porque eu tenho certeza que você vai ter uma boa surpresa entendendo como a gente faz e o retorno sobre investimento vai ser muito mais rápido do que você imagina.